¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you've heard that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna. Comigo está a Jéssica. Porra, velho! Desculpa. Começou bem, hein? Ai, depois eu falo, que merda, velho. Só porque eu falei que eu não queria desligar o notebook de trabalho agora. Enfim. Olá, pessoal. Como que vocês estão? Tudo bem? Isso aqui é pra lembrar pra vocês que além de podcast, sou trabalhadora brasileira. A energia pré-feriado, é isso aí, gente. Final. Começo da noite, feriado, é isso aí. Amiga, tem algum recado antes da gente começar? Não, gente, eu quero ganhar na loteria. Hoje vou jogar na Loto Fácil. Torçam muito por mim, sabe? Isso aí. Eu só tenho um aviso de conteúdo sobre esse episódio, que vamos falar de abuso sexual. E também tem menção ao suicídio, então fiquem atentos. E então é isso. Bora lá pro caso de hoje. Já avisando que nessa história não existe uma única pessoa que seja uma boa pessoa. Todo mundo é filho da puta. Todo mundo nessa história é filho da puta. Literalmente, todo mundo. Tirando as crianças, é claro, né? Mas não são citadas diretamente. Mas, enfim, a gente tá aqui pra falar do caso das Scissor Sisters, que até hoje eu não entendi por que elas têm esse nome, se não existe nenhuma tesoura envolvida. Mas sendo vamos que lá. eu só lembrei do Scissor Sisters, a banda. A banda, eu também, lembro da banda. Mas muito o Scissor boa. Sisters, a banda, pelo que eu me lembro, pelo que me consta, era mais por ser uma posição, né? Aquela famosa sapatona, né? Mas, não, nesse caso não. Realmente é uma analogia pra tesoura, mas não existe tesoura no caso inteiro. É só porque acho que era um nome mais fácil. É inglês, né? É irlandês. É irlandês. É tudo dessa galera aí, meio estranho. Então, quem eram as irmãs? As irmãs tesourinha. A Linda e a Charlotte Mulhall eram irmãs irlandesas que moravam nos subúrbios de Dublin. Dublin. A Linda nasceu em 1975 e a Charlotte em 1984. E além delas, o casal John e Kathleen Mulhall tinham mais 3 filhos e uma filha. Então, no total, 6 filhos. A família Mulhall era pobre e o casal tinha problemas com drogas e bebida, além do abuso físico do John. Ele era um homem bem violento. A Kathleen também já vinha de um ciclo de abuso antes de casar com ele, porque tanto o pai quanto a mãe dela também eram violentos. E aí ela acabou se casando muito jovem, os dois eram adolescentes quando eles se casaram. Isso pra tentar escapar, né? Mas como muitas vítimas de abuso doméstico, ela acabou fugindo dos braços de um abusador, que era o pai, pra cair em outro, que era o marido. O ciclo, né, gente? Infelizmente. Exatamente, é um ciclo de violência, né? Vai uma geração passando pra próxima. Com todo esse histórico de abuso físico e drogas na família, não é de se espantar que os filhos de Kathleen e John também tiveram alguns problemas, né? A Charlotte bebia muito e ela usava drogas e foi condenada algumas vezes por pequenos crimes, como danos e ofensas à ordem pública.
E quando adolescente, ela começou a se prostituir como uma forma de tentar se virar sozinha e sair do ambiente familiar abusivo em que ela vivia. Linda também enfrentava problemas. Ela havia largado os estudos ainda adolescente e se envolveu em um relacionamento onde teve 4 filhos, mas acabou se separando. O seu próximo namorado, chamado Wayne Kinsella, era violento e abusivo, não só com ela, mas também com as crianças. Em uma ocasião, ele chegou a espancar os filhos de Linda com um cabo elétrico, e depois de uma investigação das autoridades, as crianças foram retiradas do cuidado de Linda e colocadas sob o cuidado dos serviços sociais até ela conseguir se restabelecer. Wayne foi preso e condenado a 7 anos de prisão pelo abuso físico contra as crianças, e Linda se afundou no abuso de álcool e drogas, principalmente heroína, mas se conseguiu recuperar seus filhos. Gente, que bad, né? Uma tragédia atrás da outra. A separação de Kathleen e John poderia ser algo bom, e finalmente uma mudança no ciclo de abusos da família Mulhall. Porém, mais uma vez, Kathleen saiu de um relacionamento violento apenas para acabar em outro igual. Ela começou a namorar um homem chamado Farasweley Noor, um imigrante queniano com um histórico de violência contra mulheres. Infelizmente, esse lance de que essas mulheres que sofrem violência, né, elas lidam como se fosse uma forma de cuidado muitas vezes, né? Sim. E é uma realidade que ela cresceu, né, com aquilo ali. Tipo, desde criança, né, em casa com o pai e a mãe. Depois casou cedo também, ali era espancada e abusada pelo marido. E aí, inclusive, ela começou o relacionamento com o Farrah quando ela ainda estava casada. E ela conheceu ele, se apaixonou perdidamente, levou ele pra casa e tocou o marido de casa. E aí, depois ela se mudou com o Farrah pra outra cidade. E depois o John, que era o pai dos filhos, né, o ex-marido dela, acabou voltando pra casa com os filhos. Então, assim, os filhos não gostavam do Farrah também, porque eles viam ele como a figura que separou a família, sabe? Sim. E quem que era esse cara, então? O Farrah, ele nasceu em 1965 em Mombasa, no Quênia. E em dezembro de 1996, ele migrou para a Irlanda, mas ele falsificou a identidade dele, dizendo que ele, na verdade, era um refugiado da Somália chamado Sheilila Salim, que havia perdido a família inteira na Guerra Civil da Somália. A verdadeira família dele, incluindo uma esposa e filhos, viviam no Quênia, e ele enviava dinheiro para eles conseguirem sobreviver. Enquanto ele estava esperando essa documentação com a identidade falsa, ele foi descoberto que realmente não era essa a identidade dele. O governo irlandês chegou a solicitar a deportação dele por conta disso, mas a essa altura ele já estava em um relacionamento super abusivo e ele teve um filho. Então, por essa criança ser irlandesa, ser filha de irlandês e ter nascido lá em solo irlandês, ele recebeu automaticamente a cidadania. Porque, né, eles não podem afastar nem o pai nem a mãe, né, que é imigrante da criança que nasceu lá. Então, ele recebeu essa cidadania em março de 99. O Farrah tinha um comportamento violento e abusava de álcool e drogas que o deixavam ainda mais fora de controle. Normalmente ele já era violento e quando ele bebia, usava drogas, ele ficava muito pior. Ele foi condenado 4 vezes por intoxicação, comportamento ameaçador e abusivo e agressão, mas as principais vítimas de suas agressões eram mulheres, incluindo então uma adolescente chinesa de 16 anos que foi estuprada por ele e engravidou como consequência disso. Algumas fontes dizem que essa adolescente tinha transtornos psiquiátricos, outras dizem que não, então, só pontuando aqui que eu realmente não tenho certeza, não consegui confirmar se ela realmente tinha algum transtorno. E eles se relacionaram por um tempo. Essa jovem afirmou depois que quando ela conheceu ele era muito carinhoso, ele não era violento, mas quando ele bebia, ele se tornava outra pessoa. Ela conseguiu juntar coragem para se separar do Farrah e garantir a guarda do filho deles. E um dia depois de uma das vezes que ele ficou com a criança, que era a vez dele de ficar com a criança, né? A criança voltou para ela e ela encontrou marcas de cigarro no menino.
de queimadura de cigarro. E aí ela teve certeza que o Farrah estava sendo violento com a criança também. E desconfiou que ele também estava abusando sexualmente do filho por conta de alguns comportamentos da criança. O Farrah tinha também o costume de se queimar a si mesmo com cigarros como uma forma de automutilação. Se alguém da sua família morresse, ele fazia uma marca de cigarro no próprio corpo para se lembrar daquela pessoa. Muito do que eu tô falando aqui veio de um livro que vou indicar aqui para vocês, que chama The Torso in the Canal, que é do John Mooney. Fica a indicação para quem quiser ler, tem muitos detalhes, inclusive, assim... coisas que são muito pesadas, assim. Então tenha em mente que esse caso chamou atenção pela brutalidade, então se você quiser ler, fica aí o aviso. Bom, outras 2 mulheres também descreveram ter engravidado de Farrah depois de ele ser estuprado. Ele enfrentou 8 acusações de desordem e agressão, uma dessas vezes sendo agressão sexual, onde uma faca foi encontrada depois no local pela polícia. Ele foi condenado em 3 dessas acusações, mas não chegou a cumprir nenhuma pena por nenhuma delas. Quando Farrah conheceu Kathleen e eles começaram a namorar, ele já havia morado em outras cidades da Irlanda e afirmou que precisou fugir de uma delas depois de ter se envolvido em uma briga com membros da IRA, grupo paramilitar Exército Republicano Irlandês. Não demorou muito para Farrah começar a ser visto como violento com Kathleen, e por isso as filhas dela já não gostavam dele. Kathleen chegou a entrar em contato com a jovem que era ex-namorada de Farrah, pedindo por conselhos do que fazer, e a ex dele, que sabia até mesmo que Farrah sempre carregava facas consigo, aconselhou Kathleen que deveria largá-lo como ela havia feito, antes que fosse tarde demais e algo grave acontecesse. Gente, é óbvio que tem realmente pessoas meio foda, né? Tem gente que é maldosa, mas se a Ace falou que é pra tomar cuidado, que é melhor terminar que ele é uma peste, é bom ficar atenta, viu? E assim, não era do nada, ela sabia. Porque ela também já estava apoiando dele. Então, tipo, ela meio que foi falar com a ex como uma última esperança, sabe? Pra tentar salvar o relacionamento, assim, tipo... Sim. Eu quero dar um jeito nele. E... Porque, assim, ela era muito aquele apaixonada lance por ele. também das mulheres acharem que podem mudar homens, né? E ela também tinha a questão de que ele era mais novo que ela. Então, ela já era uma mulher nos seus 40 anos e ele tinha 30, sabe? A falta de autoestima, né, velho? Exato. Eu acho que ela sentia isso, assim. E ele era super atlético e tal, então, tipo... Ela se sentia valorizada só por um cara mais novo e bonito tá de olho nela, atenção, sabe? Né? Então... Isso aí é uma coisa recorrente, inclusive, sabe? De muitas mulheres que têm filhos, principalmente, entrarem novamente num ciclo de relacionamento com caras mais novos, com caras que são, enfim, considerados até mais atraentes por conta disso, né? Exato. Todo mundo estranhava, via os dois na rua, também pelo fato dela ser uma mulher branca com um homem negro imigrante. Mas... Ela miscigenação... É muito louca, né? Porque aqui no Brasil a gente nunca tem não presta muito atenção problema. nessas coisas, né? Tipo, mas lá na Irlanda, né? Então, mas também, principalmente, por conta dessa diferença de idade. Porque quando a mulher tá nos seus 40 e poucos anos, ela já não é vista como desejável, né? E aí, tipo, as pessoas ficam... Né? Tem um cara mais novo com ela, por quê? Bom... Toda essa dinâmica terrível aí dessa família, né? Então, no dia 20 de março de 2005, a Charlotte convidou a Linda para elas saírem juntas com a sua mãe, Kathleen, e se divertirem. Se eu não me engano, tinha sido o aniversário da Charlotte alguns dias antes. E quando ela falou, vamos sair e se divertir, a Linda, na hora, percebeu que ela... queria dizer bebida e drogas, né? Então, ela até pensou em levar um dos filhos, mas quando ela falou, não, eu quero me divertir, ela sabia que não ia dar pra levar a criança. Normal, quando meus amigos falam isso. Às vezes que você veio aqui em São Paulo mesmo.
É verdade. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Amiga, quando eu vi a foto da torre de Chevette, gente, pelo amor de Deus, isso daí... Porque a Bruna sabe como que é meu ritmo, né? A Bruna conhece como é meu ritmo. E Amiga, meu ritmo... semana passada, a gente saiu, eu enchi minha cara com, tipo, 3 latas de cidra e fiquei de ressaca no outro dia. Eu falei, não sou mais a mesma, pelo amor de Deus. Eu levei aqui, ó, eu peguei a Bruna pela mão e falei, vamos para o inferno de São Paulo juntas. Cara, me deu uma retrospectiva fodida da minha adolescência. Foi isso, basicamente, essa noite. Eu revivi meus dias gloriosos de adolescente. Mas a gente chegando em casa sem saber como, nem porquê. Muitas saudades. Mas era isso que eles faziam também, até porque ninguém ali era rico, né? Todos eram pobres, inclusive viviam tipo de auxílio do governo e tal. Então, eles geralmente viviam na rua mesmo, em praça e tal, porque eles não tinham nem dinheiro pra ir, sei lá, numa festa, sabe? Então, mas assim, a Linda dificilmente conseguia tempo ou alguém pra cuidar dos filhos, né, pra sair e acompanhar a irmã dela nessas ocasiões. Só que naquele dia, o John, que era o pai delas, ele escutou a Charlotte convidando ela e se ofereceu pra ficar com as crianças. Falou, não, tira lá o dia pra você, né, vai festejar com a tua irmã e deixa que eu cuido das crianças. E aí elas foram juntas se arrumar pra um dia de bebedeira, porque era de manhã isso, quando a Charlotte foi lá chamar ela. Que sabor. Normal, quando eu vou sair com meus amigos, a gente combina já no dia antes, a gente já toma aquele café da manhã de boa, sabe? Aquele café da manhã reforçado no estômago. Exatamente, porque vai ter luta. Exato. No caso dela, elas começaram tomando um pouco de vodka, né? Só pra começar ali. Aí já sou idosa demais pra isso. Pegaram um ônibus até o centro de Dublin. E aí, acontece que era o final de semana do St. Patrick's Day, que é o dia de São Patrício. Nossa, melhor momento pra você dar um... Basicamente é o carnaval dos irlandeses, né? Todo mundo na rua bebendo, enchendo a cara, fazendo festa. Então, assim, as ruas estavam cheias de turista e morador local que tinham passado já ali dias bebendo, né? E fazendo festa, né? E, enfim, não ia ser estranho elas beberem na rua também. Pelo menos naquele dia. Então, elas desceram do ônibus, elas ligaram pra mãe delas, a Kathleen, e aí elas se encontraram com a Kathleen e o Farrah, que tava junto com ela, ali por perto. Elas perceberam pelo jeito do Farrah que ele tava bem descontraído, segurando a mão da Kathleen e tal, que ele tava de bom humor, pelo jeito que ele cumprimentou elas. E aí significava que eles não tinham brigado, né? Então, por enquanto, estava tudo bem. O grupo foi até uma conveniência onde o Farrah comprou vodka pra beber direto da garrafa. Só que as três, elas decidiram que elas queriam fazer uma misturinha, não queriam tomar puro, e aí elas compraram Coca-Cola pra misturar ali, fazer, né, uma vodka com Coca. Nossa, também um clássico, né? Um clássico. Qualquer coisa, né? Com refrigerante, basicamente. É isso. E aí, normalmente, elas teriam problema, né? Por beber em público e tal. Sempre, tipo, se esconder e ir num lugar mais afastado. Nossa, pra mim é muito bizarro esse rolê, né? Exato. Mas, assim, com as ruas cheias de gente tomando cerveja e tal, era St. Patrick's, né? Tinha sido alguns dias antes. Então, não tinha problema elas ficarem por ali. Bom... A Linda havia levado algumas pílulas de êxtase que ela dividiu com Charlotte. Que noite, né, gente? Até então, estavam assim... Até semana em São Paulo. Até então, deixa a galera se divertir, né? Basicamente. Até então, um encontrinho com os amigos. A Kathleen... Só que a sua irmã é a mãe, né? Não é pra amigos. O que é estranho, né, galera? Mas, enfim... Kathleen percebeu quando as duas estavam trocando as pílulas e também pediu uma para ela tomar. O Farrah disse que não estava no clima para as drogas, já que fazia horas que ele estava bebendo álcool. É realmente bad, né? Ele já estava, né, balado. Depois de um tempo, o Farrah começou a discutir com Kathleen, mas Linda nunca conseguiu entender direito o que ele falava por causa do seu forte sotaque queniano, né? Gente, nada mais triste do que você estar no rolê e o casal começa a discutir. Pois é, né? Nada mais bosta que do climão, que isso. Né? Climão. Todos os amigos se olham, falam, meu Deus do céu. Enfim. Basicamente. Não, eu achei engraçada essa parte, porque, tipo, o forte sotaque queniano dele. Cara, você já ouviu o sotaque de irlandês? Você... é impossível de entender esse povo falando inglês. Então, você imagina o sotaque do cara. Eles não conseguiriam entender, né? Então, só a Kathleen entendia ele.
Mas é isso, né? Tava ali o climão, só que as duas já estavam felizinha do êxtase. Eu sei de sotaque de irlandês porque às vezes eu gosto de ver muitas séries de investigação, né? Uhum. E eles fazem muito na Europa, sabe? Inglaterra e tal. E, velho, toda vez que tem um sotaque de irlandês e tal, eu coloco às vezes dublado porque eu tenho preguiça, né, galera? Mas quando tá no legendado, eu fico, meu Deus, eu sou uma Amiga, burra. eles botam legenda até pra quem fala inglês quando é esse caso aqui. Gente, eu fico, gente, eu sou uma burra. É bem puxado, bem puxado. Mas Enfim. Kathleen tava de mau humor pela discussão e já tinha ficado tarde. Eles decidiram ir para o apartamento que ela dividia com o Farah. Quando estavam quase entrando no apartamento, o grupo encontrou Mohamed Ali Abubakar, imigrante somaliano que havia conhecido Farah anos antes, quando os dois trabalharam em um porto da Somália. Na Somália, na verdade. Eles se cumprimentaram e Mohamed percebeu pela fala arrastada que Farah estava completamente bêbado e por isso disse que ele tinha que ir para casa dormir. Kathleen pareceu irritada com o comentário e respondeu que Farah estava ótimo. O cara não consegue nem falar. Você tá bem, tá bem. É que nem aquele seu amigo que está assim, ó, vomitando as tripas, sendo arrastado. Aí você fala, nossa, cara, você está boa, hein, louco? Aí a pessoa, não, tô bem. Tô bemzão. Bora pra próxima. Tô bem. Enfim. O grupo continuou seu caminho e eles chegaram ao apartamento por volta das 6:30. Tava começando a escurecer. Já tava escuro, na verdade. Só um adendo é que, tipo, foi muito, muito, muito aleatório esse encontro com o Mohamed, porque eles nem sabiam que eles estavam, os dois na Irlanda, eles tinham se conhecido na Somália. Então é tipo, que mundo pequeno é esse que os caras que se conheceram na Somália, tá, os dois imigrantes pra Irlanda e se encontraram mesmo perto, país, no mesmo bairro, na mesma cidade. Lá. Exato, se encontraram quase na frente da casa. Mas esse é o famigerado rolê, o mundo é um grande ovo, né, galera? Exato, exatamente. E o que é o mais incrível é que isso acaba sendo muito importante depois, mais pra frente na história. Então é uma grande coincidência. Esse apartamento era em uma casa bem grande que tinha sido dividida em 4 propriedades diferentes, 4 apartamentos. Eles moravam no primeiro andar, na parte da frente da casa. Não fazia muito tempo que eles estavam morando ali. A Charlotte e a Linda ignoraram a briga que estava acontecendo com o casal e continuaram fazendo festa, né? Na verdade, botaram um CD do Shampoo pra tocar e aí ficaram sentados no sofá, aproveitando os efeitos do êxtase. Inclusive, elas tomaram mais alguns. Uma boa escolha musical, tá? Exato. Só é meio triste. Eu tava escutando o Red Handed sobre esse caso e elas fizeram um comentário que eu achei incrível, que é tipo, você pensar que o que acontece durante esse caso é durante a trilha sonora do Shampoo, aí você fica triste, porque... Tudo acontecendo com I'm still in love. Exatamente. Mas inclusive, um off que a gente tá falando de sotaque, quando eu era adolescente, eu tinha um crush no Shampoo por causa do sotaque dele. Porque não é o sotaque, é dialeto, né? Que ele é do... Peraí. Eu não sei de onde ele é, deixa eu ver. Da Jamaica, olha aí. Da Jamaica, ele é jamaicano. Só que ele fala coisas muito... Tipo, do jeito que ele fala, né? Que é um inglês jamaicano. Era sempre tão legal, assim, no som, enfim. Nada a ver, né, gente? Desculpa aí. É isso. Elas tomaram mais algumas balinhas, né? E aí a Linda, por ser usuária mais frequente de drogas, tinha uma tolerância um pouco maior. E aí ela não ficou tão afetada quanto a Charlotte. A Kathleen queria que o Farah entrasse no clima que as filhas delas estavam experienciando. Ela ficou assim, olha ali as duas bonitinhas sentadas no sofá curtindo música. Por que ele não tá assim? Qual foi a ideia genial da Kathleen? Me diga, qual foi a ideia genial da Kathleen? Dá droga sem ele perceber. Basicamente. Sim, exatamente isso. Ela esmagou... Óbvio. Ela esmagou uma pílula de êxtase, botou num copo de cerveja e deu pra ele. Sem ele saber. Assim... O cara que já tá discutindo contigo, que ele tá tão bêbado que ele nem sabe o que ele tá fazendo. E que tem histórico de violência. E você vai lá e dá droga pra ele ainda por cima, né? Então...
Ninguém. É o que eu falei. Ninguém nessa história pensa, porque tá todo mundo tão chapado e bêbado pra pensar e É isso que eu raciocinar ia direito. falar, é o lance. É o lance também do que a gente fica falando, e existe vários conteúdos sobre o lance de redução de danos. Reduzir danos é você saber que tá no seu limite, você respeitar Sim, o limite alheio, sabe? exatamente. Às vezes, não existe isso, galera, de tipo, forçar o amigo a beber, forçar o amigo a usar droga, dar a entender, ou se não fazer aquela chantagem, ai, tá todo mundo curtindo, menos você. Pô, sabe? deixa a pessoa curtir sem beber, se ela quiser, não precisa, Exatamente. sabe? Enfim, ela teve essa grande ideia e fez. Só que, obviamente, né, não deu o resultado que ela esperava, porque tudo que a droga causou foi deixar o Farah mais desimpedido sexualmente. Ele sentou no sofá, ao lado da Linda, e a cada minuto que passava, ele se aproximava mais dela, fazendo comentários de como ela era parecida com a mãe, e tentando abraçar ela, e passar a mão nela, e agarrar ela. Ai, que merda, velho. Então, pensa, esse povo todo bêbado, chapado, assim, ele já tava bebendo desde o dia anterior, então ele tava num estado já além. Lamentável já, Lamentável. E elas também, pura droga e bebida e álcool na cabeça, assim, ninguém ali tava no seu normal. Ninguém. Ai, que bosta. Bom, enfim. Todas as mulheres ali presentes sabiam do passado de Farah e o quanto ele poderia ficar violento contra a mulher. Charlotte foi a primeira a perceber a mudança do comportamento dele e Linda tentava se afastar sem sucesso. Charlotte, mesmo sendo a mais nova, sempre foi mais combativa e defendia a irmã. Por ela ter passado muito tempo se prostituindo na rua, ela precisou aprender a se defender contra homens e não teve medo de falar para Farah tirar o irmão de cima de Linda. Mas Farah estava num estado tão grande de torpor do álcool e drogas que ele ignorou completamente o que ela falava. Foi então que Kathleen percebeu o que estava acontecendo e começou a gritar com ele. A discussão aumentava e Farah ainda segurava na cintura de Linda, que tentava se levantar e se afastar dele. Com a outra mão, Farah fez um sinal com o polegar como se estivesse cortando a própria garganta em forma de ameaça contra Kathleen. Ele já havia espancado ela a ponto dela ser hospitalizada, mano. E eles desconfiavam que ele já havia matado uma mulher antes. Entre a confusão, Kathleen tentava empurrar Farah até o quarto. Gente, ai, que desespero. Dá nervoso de ler. Imaginar. Porque você imagina a tensão crescendo, sabe? Tipo, vai dar merda, sabe? Desde a hora que eles começaram a discutir na rua, já foi um climão horrível e devia ter acabado ali à noite, mas, né, já tava todo mundo bebaço e tal, e ninguém deu atenção aos sinais até que fosse tarde demais, e realmente. Então, você percebe que é uma situação que vai escalar muito rápido ali, porque ninguém tá com o controle total do que tá fazendo. A Charlotte foi até a cozinha, pegou um estilete que tava em cima do balcão, e aí ela voltou pra sala, onde o Farah tava discutindo com a Kathleen, enquanto ainda segurava a Linda. E a Charlotte, com o estilete na mão, ameaçou ele, falando que ele tinha que soltar a Linda. Só que quando ele continuou ignorando a Charlotte, ela foi lá e esfaqueou ele na garganta com o estilete. Enquanto o Farah cambaleava, perdendo a consciência pelo golpe, a Kathleen dizia pras filhas que elas tinham que matá-lo antes que ele a matasse. Nem a Charlotte, nem a Linda sabem direito explicar como, mas a Kathleen deu uma faca e um martelo na mão de cada uma. Mano, tava todo mundo louco, e o pior é isso, velho. Exato. A Charlotte pegou essa faca, esfaqueou ele no pescoço de novo, e aí o Farah cambaleou até o quarto, onde ele caiu e bateu a cabeça na cama. A Charlotte continuou esfaqueando ele no chão, enquanto a Linda usava o martelo para golpear sua cabeça. Ela dava batidas tão fortes que quando ela errava, ela fazia buracos no chão de concreto. Gente, chocada. É uma cena horrível. Depois de golpeá-lo dezenas de vezes, o pânico do que elas haviam feito finalmente afetou Charlotte e Linda. Enquanto Kathleen gritava que elas tinham que tirá-lo dali,
O que aconteceu a seguir tem diferentes versões, pois nenhuma das mulheres se lembra realmente de quem foi a ideia. Mas o fato é que elas precisavam se livrar do corpo e por isso decidiram desmembrá-lo. Mano, aí você já sabe que vai dar merda, porque se você tá gritando, impossível ninguém ouvir. Todas entendeu? estavam gritando. Mas por incrível que pareça, nenhum vizinho declarou ter escutado nada. Às vezes era normal, né, também. Porque era um bairro bem pobre, assim, nem sei se estavam todos os apartamentos ocupados e tal. E por ser uma semana de festa e feriado, nem todo mundo tava em casa às vezes, né? Então, por algum milagre, ninguém ouviu nada, mas elas estavam as três gritando uma com a outra, desesperadas. E o Sean Paul tocando ao fundo. Gente, que horror. Que horrível, né, cara? É muito horrível. Bom, enquanto Kathleen esperava na cozinha fumando um cigarro atrás do outro, as irmãs levaram um corpo até o pequeno banheiro do apartamento. Mal havia espaço para as duas juntas, mas elas teriam que se virar. Linda entrou no pequeno box com um corpo, enquanto Charlotte ficou do lado de fora. Durante horas, as duas se revezavam, com os mesmos instrumentos que usaram para matar Farrah. Elas desmembraram seu corpo. Um estilete, uma faca e um martelo. Meu Deus, cara. E assim... Por isso que você me perguntou hoje, né? Porque eu perguntei o que é... Gente, que não lembrava o nome de estilete em português. Gente, muito europeia. Impossível. Impossível segurar essa europeia. Eu nem sei como é que chama aqui, nem deve ser estilete. Mas eu tava lendo em inglês e... No Reino Unido, eles chamam de Stanley Blade. Lâmina Stanley, tipo copo Stanley. E eu sei que nos Estados Unidos eles chamam de box cutter. Eu procurei as duas coisas no tradutor e não me dava resposta. O que era? Eu, caralho, como é que é o nome desta porra? Tudo isso, gente, eu tô dando risada porque do nada, assim, estou trabalhando, fala, gente, como se chama o nome disso? Ela mandou foto de um estilete em português. Eu falei, meu Deus, muito europeia essa minha amiga, tá insuportável. Tá muito insuportável essa europeia. Cara, aqui chamam de X-Ato. Ah, não, mano, que isso? X-Ato, é porque é o nome de uma marca, X-Ato. Ai, que beleza. Mas é isso, não sabia como chamava estilete. Aí eu fui correndo, atrapalhei o Weber no trabalho dele, aí quando eu voltei você tinha respondido. Eu falei, não, mano. Humilhação atrás de humilhação. Que desgraça. Bom, mas assim, a gente tá rindo aqui porque o que vem a seguir... Já foi horrível o assassinato dele, mas... Essa cena agora do desmembramento eu não consigo nem imaginar, porque foi muito, muito, muito cena de filme de terror. E eu tenho plena certeza que elas só conseguiram fazer tudo isso porque elas estavam com muito álcool e droga na cabeça. Tanto pelo esforço físico, porque, gente, desmembrar um corpo não é fácil. Você separar ali os ligamentos, o músculo, tudo, é muito difícil. É uma tarefa muito difícil fisicamente. E elas fazendo isso com instrumentos que não são feitos para o mínimo disso, sabe? Um estilete, uma faca, um martelo, cara. Como elas conseguiram, eu não sei, mas elas conseguiram. Quando a faca não conseguia mais cortar os ligamentos e as cartilagens, elas usavam o martelo para separar os membros do corpo. Isso fez com que mais sangue fluísse, se espalhasse, e logo o banheiro parecia cenário de um filme de terror. Elas tentavam estancar o sangue com toalhas, que logo ficavam encharcadas. Abastecidas com mais êxtase, o ato físico de serrar e desmembrar um corpo não era tão percebido por Linda e Charlotte. Como vingança por Farrah ter estuprado sua mãe, a Linda também decepou o seu pênis. E aí, pra dificultar o reconhecimento, elas decidiram que tinham que decepar a cabeça dele. E a Linda não aguentou ficar olhando pro rosto dele durante esse processo, por isso usou uma toalha pra cobrir o rosto dele. Gente. Cara, me dá arrepio pensar nessa cena, velho. Nossa, é muito horrível. E assim, neste momento, elas já estavam desesperadas e sentindo uma culpa gigantesca, um remorso, arrependimento porque elas tinham feito, mas elas continuavam fazendo porque não tinha mais como voltar atrás. Só esse ato dela colocar a toalha no rosto pra não ver o rosto dele enquanto ela tava fazendo isso já mostra que elas estavam fazendo aquilo por desespero, né? E já tinham se arrependido, porque
né, os assassinos, tanto que a gente cobre serial killer e tal, eles não têm problema nenhum em olhar pro rosto da vítima, né? A Charlotte e a Linda passaram 5 horas desmembrando o corpo Ai, gente. do Farrah. 5 horas. Em 8 pedaços de diferentes tamanhos. E assim, muito, 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 muito sangue. Era tanto sangue que às vezes entupia o ralo do box. Porque aí caía pedaço de osso por elas estarem martelando, caía pedaços de músculo, enfim. Ai, credo. Elas, assim, tudo, sangue por tudo. Era um filme de terror. Elas ainda estavam num estado de pânico, e aí a Linda ligou pro pai delas, o John, e contou o que tinha acontecido, num desespero. O John não conseguiu entender direito, eles ficaram 2 minutos conversando, ele não entendeu, ele não quis acreditar, e aí ele ligou... 10 minutos depois ele ligou pra Kathleen, pra saber se era verdade, porque o que ele entendeu, elas mataram o Farrah. E aí ele ligou pra Kathleen pra saber se era verdade. Como todas elas haviam bebido e usado drogas o dia inteiro, levou um tempo até o John compreender o que tinha acontecido. E aí ele não queria acreditar e, movido pelo medo do que elas disseram ter feito, ele pegou o carro e foi até o apartamento da Kathleen. Bom, o John chegou no apartamento às 1h30 da manhã. A Linda, a Charlotte e a Kathleen não estavam cobertas de sangue e o apartamento aparentemente estava limpo. Ele relaxou um pouco e perguntou onde estava Farrah. Linda disse que o corpo dele estava no quarto, mas John foi até lá e não encontrou nada além de sangue no chão. Ele nem desconfiava que elas haviam desmembrado o corpo e voltou dizendo que não havia visto onde ele estava. Linda contou tudo e disse que para ele voltar a olhar. Dessa vez, John voltou no quarto e viu que havia um saco grande de lixo preto em um canto. Ele se aproximou, olhou dentro e imediatamente saiu correndo do apartamento para vomitar. Quando ele conseguiu se recuperar um pouco, disse que não queria ter nada a ver com o que elas haviam feito e foi embora. Foi esperto, né, mano? Outras fontes dizem que ele ajudou a retirar o carpete que tava com sangue e levou no carro com ele pra jogar fora. Mas eu não consegui confirmar isso também. Mas assim, o que eu sei, ele não quis se envolver mesmo. Não, foi o mais inteligente de todos nessa situação. Ele não conseguiu, não quis. Ele falou, não quero nem saber o que vocês... Não quero detalhes, só foi embora. Mano... Com o efeito do álcool e das drogas passando, agora elas enfrentavam a realidade do que haviam feito. Charlotte e Linda colocaram os sacos com pedaços do corpo em bolsas de ginástica e deixaram a cabeça em uma mala no apartamento. Iriam se livrar dela depois em outro local para dificultar a identificação. O problema maior é que nenhuma delas tinha carro e por isso iam ter que largar o corpo em algum local próximo. Elas decidiram que jogariam as partes do corpo no Royal Canal, que atravessava a parte norte da cidade e ficava a minutos de distância do apartamento de Kathleen. Naquela madrugada, escondidas pelas sombras, elas fizeram várias viagens até o canal. Cuidando para não serem vistas por ninguém, elas desciam até o barranco e jogavam as partes do corpo do Farrah na água, cobertos com sacos de lixo, né? Mas, assim, é um canal, não é um rio, então não tem uma correnteza forte. E elas não colocaram pedras nem nada para pesar, né? Então, você vê, elas estavam realmente no modo automático ali, porque elas não pensaram, elas só fizeram. Era óbvio que não ia dar certo. É que agora, principalmente, tipo assim, se elas fizeram durante, enfim, o efeito de drogas, né, não teve nenhum pingo de racionalidade. Então agora é puro desespero que sobrou, né? Depois elas voltaram pro apartamento e aí passaram o resto da noite limpando as manchas de sangue no quarto e banheiro, o que por si só já era outra tarefa gigantesca pela quantidade absurda de sangue, porque um homem adulto tem muito, muito, muito sangue. 5 litros de sangue, uma pessoa com 70 quilos. Então você imagina como que tava aquele banheiro. Porra, tá. É que eu fico imaginando, assim, sabe? Que, assim, é droga, mas não é só droga, né, velho? É isso, né? Assim, elas fizeram tudo no calor do momento, no desespero. Ok. E depois... Porque o problema é esse pós, assim. Por exemplo, eu entendo no desespero que o cara não tá largando a menina, sei lá, esfaqueou. Eu entendo. Exatamente.
sabe? Exatamente. Agora, esse pós, por mais louco que você esteja e tudo mais, uma das 3 pessoas vai estar um pouquinho mais sóbria que a outra, sabe? Uhum. Ninguém tá igualmente muito louco, coisas do tipo, sabe? Não, e você não perde completamente o controle, né? Tipo, você não tá Exato. fora do seu corpo, você tá ali ainda, você tem menos inibição, mas, né? Quanto Você é você ainda, sabe? Quanto de inibição você tem que perder pra desmembrar um corpo? Isso é absurdo, cara. Tipo... Exato, e aí chega ao ponto de que definitivamente não é questão de inibição nem nada, sabe? Exato. Mas eu concordo. Eu acho que é aí que a gente vê que elas não são muito espertas, né? Não são pessoas inteligentes. Porque realmente, se elas tivessem, esfaqueou ele no pescoço, ele caiu, morreu ali sangrando, elas poderiam ter alegado defesa, né? Tipo, ele estava tentando agarrar a Linda. Sinceramente falando, tem o lance também dele ser imigrante, sabe? Uhum, Ele tem um antecedente e tudo mais. Então, a justiça, no geral, seria muito mais fácil pra ir do lado delas do que do dele, por exemplo. E todo o histórico de violência que ele tinha, né? Então... Sim. Eu acho que as pessoas não iam julgar elas tanto assim, tipo, ia ser as pessoas iam encarar como defesa mesmo, mas tudo isso que elas fizeram realmente não tem, assim, como superar esse tipo de coisa, porque foi muito, muito, muito além, né, do que deveria. Bom, elas, depois de limparem tudo, a Kathleen acompanhou elas em todos esses processos. A Charlotte e a Linda pegaram a sacola que tinha a cabeça do Farrah e foram até o centro da cidade. Já eram 11 horas da manhã, elas estavam famintas de terem passado a madrugada desmembrando um corpo e limpando o apartamento. E com a cabeça dele na sacola, elas passaram em um mercado de rua para comprar comida e depois pegaram um ônibus até um shopping center. E elas andaram um pouco pelo shopping com a cabeça na sacola. Gente... entendeu o que eu tô dizendo? No livro eu achei interessante o cara analisar isso, porque ele fala assim que já tinha passado ali as drogas, o álcool, elas estavam realmente... Caiu a ficha do que elas tinham feito. E parece que essa volta no shopping era meio que a última tentativa delas de ter um pouco de normalidade, sabe? Tipo, esquecer um pouco o que elas tinham feito. Tentar serem pessoas normais que não têm uma cabeça numa sacola. E eu achei interessante isso, porque realmente não é muito racional, né? Elas só foram lá e foram pro shopping. Tipo, não pensaram, porque, cara, quem é que pensa? Mano, você tem a cabeça na sacola, como é que você vai dar uma voltinha no shopping? Mas enfim. E aí do shopping, elas foram pra um parque próximo e elas enterraram a cabeça próximo a um banco. Só que elas não fizeram um trabalho muito bom, o buraco era raso, mal cobriu tudo, mas elas estavam exaustas e queriam que aquilo acabasse de uma vez. Tanto a Charlotte quanto a Linda passariam os próximos dias num estado de paranoia constante, miseráveis e se sentindo culpadas e enojadas com o que tinham feito. Poucos dias depois, a Charlotte, bêbada e chorando, confessou tudo pra irmã delas, a Marie, que não acreditou muito na história, falou, tipo, você tá bêbada... que você tá falando besteira, mas, tipo, deixa pra lá, né? Ela já contou a história absurda antes, essa aqui vai ser mais uma. O que elas não sabiam é que logo no dia seguinte ao assassinato, em 21 de março, as partes do corpo de Farrah foram avistadas por pessoas que passavam pela fonte no canal. Estava escuro quando Linda e Charlotte jogaram o corpo no canal e por isso elas não sabiam que naquela parte a água era limpa o suficiente para que tudo fosse visto. Mas quem passava e via os sacos de lixo com algo estranho, não imaginava que se tratava de um corpo. E demoraram alguns dias até que alguém percebeu o que era. Principalmente pelo que foi relatado, né? Do jeito que elas deixaram o corpo, né? Sabe? Era tipo um pé num saco, o torso em outro saco. Então, tipo, as pessoas passavam e falavam, que coisa estranha. Mas, tipo, cara, quem é que não vai imaginar, né? Você nunca, nos seus piores pesadelos, você vai imaginar que tem um corpo desmembrado ali embaixo, assim, na água. Então, sabe? As pessoas passavam, tipo... que estranho, mas, tipo, aquela coisa, não quero descobrir que isso é de verdade, sabe? Sim, ou se não, acharam também que era algum bicho morto, sabe? Também. Uhum. Bom, foi apenas no dia 30 que James O'Connor passava por ali e viu um grupo de adolescentes afirmando que havia um manequim ou um boneco na água.
Ele parou para olhar e, conforme seus olhos se acostumaram com as águas escuras, ele conseguia distinguir as partes do corpo em sacos de lixo e chamou a polícia. Sem a cabeça e já tendo passado alguns dias na água, a identificação do corpo era quase impossível. Também foram encontradas roupas que se presumiam que eram da vítima. E pela divulgação na mídia, o amigo somali de Farah, Mohamed Bakar, identificou um moletom que ele estava usando naquela noite e alegou às autoridades. Para ter certeza de que se tratava de Farah, a polícia coletou o DNA do filho dele e confirmou sua identidade. Gente! Aquele cara aleatório que eles encontraram. Sim. É muita coincidência, cara. É muita coincidência. Isso pra mim é o que me deixa mais de cara. Porque assim, não fosse isso... É, tipo, é que nem esse lance também, uma coisa que eu vejo, de tipo, que eu acho extrema coincidência, quando a pessoa fala, não, tava passando na televisão e viu, sabe? Aham. Como que, tipo, justamente tava passando uma reportagem disso, e você viu casualmente, sabe? Exatamente. E esse cara que se conheceram na Somália e os dois estavam lá sem saber que um ou outro tava lá, encontrou naquela noite que ele foi assassinado, com aquela roupa. E aí ele falou pra polícia, eu até tentei falar com ele, depois não consegui achar ele. E aí todo mundo sabia que o Farah tava num relacionamento com a Kathleen. Só que ela tinha passado os últimos dias reclamando, pra quem quisesse ouvir, que ele tinha fugido com outra mulher e deixado ela pra trás. Então, assim, ela ficava reclamando, sabe? A pessoa, ai, nossa, fui largada. Ai, meu namorado me deixou por outra. Enfim, tentando dar um migué, né? Mas a polícia não encontrou nenhuma movimentação bancária na conta dele desde o dia 20 e Kathleen, John, Linda e Charlotte foram questionados. Antes disso, temendo que a cabeça fosse encontrada facilmente no parque, a Linda foi até lá, desenterrou e levou para uma área de mata em outro parque. Nem a cabeça nem o pênis de Farah foram encontrados. Nunca mais. Não. A Kathleen, ela já tinha se mudado daquele apartamento onde tudo aconteceu, mas a polícia conseguiu ir lá, investigou o local, e esse caso foi o primeiro na Irlanda onde foi usado luminol, que é aquela substância que os policiais passam e aí ilumina onde teve mancha de sangue, né? Nossa, que interessante. Pois é. Então, por isso eles encontraram muitas manchas de sangue entre as tábuas do assoalho no quarto, nas frestas atrás dos móveis do banheiro, assim, aqueles cantinhos que elas não conseguiram limpar realmente, né? Então, eles conseguiram determinar que, sim, ele tinha sido morto naquele apartamento. A Linda acabou confessando tudo algum tempo depois, e a Kathleen, a mãe delas, né, fugiu pra Inglaterra pra evitar ser presa. Mano. Deu no pé, basicamente. Bom, em dezembro de 2005, John Mulhall cometeu suicídio. As autoridades não acreditam que ele teve qualquer envolvimento com o assassinato ou desmembramento do corpo de Farah. Mesmo com as confissões e as provas ligando elas aos Mesmo com as confissões e as provas ligando elas ao assassinato, Linda e Charlotte se declararam inocentes quando foram a julgamento em outubro de 2006. No caso de Linda, o júri aceitou sua defesa de que ela havia sido provocada ao ser agarrada por Farah e ela foi condenada por homicídio culposo a 15 anos de prisão. Já Charlotte foi condenada por homicídio doloso e por isso recebeu automaticamente a prisão perpétua. Entendi. Então, ou seja, basicamente, se de fato tivesse dado uma facada, agredido de maneira muito forte, enfim, provavelmente elas estariam bem de boa, né? Teriam ficado presas por 15 anos, as duas. Sim. Eu imagino que sim, que isso teria acontecido. Mas, assim, às foi vezes muito, nem muito... isso, viu? Dependendo. Dependendo. Mas é que foi muito, muito chocante. Claro! Pra mídia e pro povo no geral. E realmente é chocante o extremo que elas chegaram, assim. Então, só de ler o relato aqui já dá um negócio, Gente, sabe? no livro tem muito detalhes, tá? Então, é por isso que veio os vários alertas, né? Vários alertas. Se você quer ler mesmo, tem tudo lá. Mas eu botei o mínimo aqui, gente. Ele realmente
realmente descreve Não tudo. recomendamos. Não, assim, se você quer ler, não recomendo perto do almoço ou da janta, sabe? Que realmente é pesado. Ai, gente, eu acho que assim, por mais que eu cuide de true crime, né, escreva sobre, tem umas coisas que eu falo, não vou, não, me recuso. Não sou obrigada, tenho que ver, não vou ser obrigada. Não quero. Não quero, gente. Quero saber a história, não preciso saber dos pormenores, não sou obrigada. Enfim. Kathleen voltou para a Irlanda em fevereiro de 2008 e foi a julgamento por 2 acusações de fornecer informações falsas à polícia sobre o paradeiro de Farah e de reter informações que ela sabia ou acreditava que seriam úteis no processo de suas filhas pelo assassinato dele. Ela também foi acusada de impedir uma prisão na investigação do assassinato. Ela se declarou culpada por ajudar a limpar a cena de crime para esconder evidências. Em maio de 2009, Kathleen recebeu a sentença de 5 anos de prisão. Só 5 anos. Tem, Caralho! assim, algumas pessoas acreditam que ela planejou tudo. Que ela incitou as filhas a matar e planejou tudo daquela noite e tal, e drogou ele. Gente, sei lá, ela teve uma participação tão extrema nesse rolê todo que muito estranha mesmo só ter esse 5 anos. Ela não deu facada, nem ela não ajudou, mas ela tava lá. Ela tava lá, ela deu a faca, ela viu ela o desmembramento. Exato. Porra! Exato. Então, eu achei bizarro também, que foi só isso que ela recebeu. Mas, enfim. Eu acho que até por ela, sei lá, por ela ser mais velha também, né? Eu não sei. Não sei o que se passou na cabeça. Eu acho que que ia ser mais difícil de provar que ela fez as coisas, sabe? Faz sentido. E aí, pra não perder o caso todo e ela sair livre, eles acabaram pegando ela só nessas coisas aí que eles tinham certeza de conseguir condenar ela, né? Mas mesmo assim, foda, né, gente? É. A Linda cumpriu 12 anos de sua sentença e recebeu liberdade condicional em 2018, aos 43 anos de idade. Atualmente ela está livre. A Charlotte continua presa e o caso ganhou as manchetes de todos os jornais da Irlanda na época e ficou conhecido como o assassinato cometido pelas Scissor Sisters, que são as Irmãs Tesouro, em tradução livre. Eu não sei porque não é as Irmãs Estilete, mas sei lá porque ficou conhecido com esse nome. Alguém publicou isso e aí ficou. E o que eu acho mais... sempre me chamou a atenção nesse caso é que você bota lá Scissor Sisters Killer, né, ou Murder, ou Assassinato. Tem as fotos delas da época que, assim, é um testamento da moda do começo dos anos 2000. Gente, as mulheres a sobrancelha finíssima, aquele batom com o contorno mais escuro. Eu acho que também esse rolê irlandês, eu lembro que tava vendo uma brasileira que mora na Irlanda, e ela tava falando sobre o que é considerado bonito, né? Óbvio, né? Que esse lance estético é de cada país, né? Mas ela falou assim, que lá elas usam, tipo... A mãe delas faz isso, sabe? Que usam um bronzeamento laranja. Elas são laranja. As mulheres são laranja. Usa uma sobrancelha finíssima e super Nike, sabe? Usa, tipo, então tem toda uma estética também, né? Tem. Mas elas é muito anos 2000, cara. As fotos que tem delas na época é muito... tipo, nossa, aconteceu no começo dos anos 2000, realmente. O que mais chamou a atenção do público e da mídia foi essa brutalidade, né? Violência desse assassinato e consequente desmembramento do corpo, que são raros de acontecer, principalmente quando se tratam de mulheres no papel de assassinas. Geralmente, mulheres não cometem assassinatos tão violentos e muito menos desmembram corpos, né? Então, tanto o senso comum quanto a mídia propagam essa ideia de que mulheres não podem e nem conseguem cometer atos de extrema violência, e por isso o caso chamou a atenção. Acontece menos? Acontece, mas não quer dizer que mulher não é capaz de fazer uma coisa tão horrível assim, né? Esse que é o que e a gente já relatou algumas vezes aqui mesmo no podcast de casos onde a investigação demorava pra vingar porque eles estavam procurando um homem, sabe? E na real era uma mulher que estava envolvida nesse rolê. Porque tem aquela ideia de que a mulher só comete assassinato com veneno, né?
meios que não fazem tanta bagunça, né? Não dá tanto trabalho, assim, tipo, porque... Até por questão de força física também, né? Uhum. Mas, enfim, chamou muita atenção e acho que até hoje esse caso é um dos mais conhecidos da Irlanda por conta disso. Na época também que as partes do corpo foram encontradas no canal, a polícia cogitou até mesmo se tratar de um assassinato ritual, porque a violência e o estado que o corpo foi encontrado. Porque, assim, já tinha acontecido um tempo antes, na Inglaterra, o assassinato de um menininho. Um imigrante africano também. E meio que foi a especulação e tal de assassinato ritual. Enfim, né, gente? Vocês sabem como era a polícia nos anos 90. Mas, logo eles perceberam que não era o caso. Assim que a Linda ganhou a liberdade, a sua filha Nikita declarou que ela havia servido seu tempo na prisão por ter matado um estuprador e que agora ela merecia viver sua vida. E ela também questionou se o Farah é quem tivesse preso e as 3 mulheres mortas, o quão diferente o caso teria sido tratado. O que eu acho que ela não tá errada, é uma boa reflexão aí pra gente fazer também. Não que é uma desculpa de todas essas coisas horrorosas, até porque horríveis. eu duvido muito que ele estaria solto, porque que nem eu disse, o lance não é que ele era um homem bem visto pela sociedade, cara, ele era um homem preto, tipo, como é mesmo? Imigrante, sabe? Não é bem visto, a gente sabe como a Europa odeia imigrantes, sabe? Então, não é em nenhum momento um cara que, de fato, tipo, o machismo iria encobrir este cara, sabe? Eu acho que ele só não tinha sido preso por todas as coisas horríveis que ele tinha feito, os estupros e tal, porque as vítimas dele também eram mulheres extremamente pobres, mulheres, às vezes, imigrantes, mulheres em situação vulnerável, né? Então, tipo, é isso, né? São vítimas que em situação vulnerável que também não geram essa revolta do público e da mídia e da polícia. E aí acabou que, né, por conta disso, ele não foi punido por nenhum crime que ele tinha cometido. Mas eu também acho que se fosse... se não tivesse acontecido isso... Se ele não tivesse sido assassinado por elas, ele ia continuar, infelizmente, esse ciclo de violência. Principalmente se ele for continuar se focando, que nem você falou, em mulheres com uma maior vulnerabilidade, né? Eu acho que ele ia acabar chegando num ponto que ele ia matar alguma mulher que ele se relacionava. Isso justifica? Não justifica, gente, mas é o que a gente comentou sobre o ciclo de violência, né? E aí continua também, porque os filhos da Linda tiveram que ser criados ali sem ela, né? Continua porque ela estava presa, passou 12 anos na prisão. Então, continua ali um ciclo de negligência por conta de, né, desde essa herança que vem lá de trás de e até abuso que ponto que ela drogas. também iria rever, né, também os relacionamentos dela, sabe? Também. Mas enfim, como eu comentei, ninguém nesse caso presta. É tudo uma grande espiral de bosta, de coisa ruim acontecendo com um monte de gente. E é isso, gente. É um caso horrível. Realmente, eu acho que é muito brutal, assim, o que elas fizeram. Nem a pior pessoa do mundo merecia, né, que elas fizessem isso. Eu acho que esse é o que dá pra gente tirar também. O cara era um bosta, um abusador? Era, mas... Ninguém merece isso, cara. Eu acho que foi muito horrível mesmo. Mais algum comentário, amiga? Não, tô horrorizada. É isso, né? Eu também fiquei muito de cara com esse caso. Porque, assim, eu sabia de algumas coisas, mas ler os detalhes me deixou bem abalada, gente. É um negócio que eu fiquei... Não. Eu não quis, mas a minha imaginação é muito fértil, e aí eu visualizei as cenas enquanto eu lia e eu fiquei realmente bem abalada. Mas é isso, bora então para os comentários do último episódio? Bora! Então, bora lá falar dos comentários do 7 Além. Gente, um monte de gente falando do feijão e da panela de pressão. Tem um monte de gente.
Gente, eu sei que tem panela de pressão pra forno de vitrocerâmica. Tem aqui, sim. Eu não tenho porque eu só fazia feijão. É duas coisas que eu fazia com panela de pressão em casa. Feijão e peito de frango, porque eu comprava 1 quilo congelado. Daí eu fazia de uma vez e deixava desfiado, né, pra congelar. Nada mais prazeroso do que quando preciso... você vai desfiar o frango, você pega e chacoalha. Chacoalha a panela, você já bota toda a tua raiva, frustrações, tudo ali. Exatamente. E aí eu não faço mais isso, o frango aqui eu compro separado e o feijão tem em lata, então eu não comprei panela de pressão, gente. Eu não quis dizer que não existe. Só a revolta do público sobre... O povo revolta, como assim? Tem que fazer panela não, porque, de pressão. Amiga, há de se convir que é estranho, sim, a ideia de comer o feijão de lata. Não vai dizer que, não, eu sei que é uma delícia. É uma delícia, é um sabor, tudo mais. Mas, amiga, é estranho que nós, o quê? Acostumados a deixar o nosso feijãozinho de molho. Ai, não, já superei. Muito trabalho, e pô. aquele cheirinho de feijão pra matar vizinho, sabe? Que é aquele cheirinho de feijão mata vizinho. A gente tá acostumado. Você ainda... Bota na panela, gente. Não é abrir a lata e comer igual um animal que nem os ingleses fazem e bota na torrada, desculpa, sabe? Isso, algum inglês não nos ouve, tá? Não, desculpa porra nenhuma, que essa culinária deles é... Pelo amor de Deus, os caras invadiram o mundo inteiro atrás de tempero pra comer feijão com torrada. É que nem eu lembro até hoje de um meme que rolou no Twitter de uma menina que foi comprar na Chipotle, sabe? Aqueles burritos da Chipotle. E ela falou assim, nossa, que pô... Aí o cara printou vários comentários de norte-americanos colocando louro, falando assim, nossa, que porra, a Chipotle deixou uma folha no meu negócio. Aí o cara falou assim, foram esses caras que realmente queriam dominar países... É isso aí, cara, não dá. Não, mas ó, você abre a latinha de feijão, escorre, passa uma aguinha, tira aquela água que vem, e aí você bota lá na panela a cebola, o bacon, o alho, dá uma fritadinha, aquele cheirinho gostoso, aí bota o feijão, aí bota a água, deixa cozinhando um pouquinho, ele dá um gostinho. Gente, fica uma delícia, não tem o que reclamar, não. É uma revolução o feijão enlatado, viu? Deixa eu contar. Tá bom, amiga. Vamos aos comentários. Os comentários do episódio. Você vem pra cá, vou fazer um feijão enlatado pra você comer, você vai ver. Ai, amiga, pelo amor de Deus. Parece uma ameaça, né? Pelo amor de Deus. Eu comi essa semana semana passada uma feijoadinha. Você quer me maltratar? Feijoadinha. Aliás, eu ia comentar uma coisa nada a ver. Vamos lá. Bora lá. Deixa eu ver aqui. Realmente, de fato, muita gente falando da panela de pressão da Bruna. A revolta se instaurou entre nossos ouvintes, né? Bom, a Bianca de Deus falou, meu Deus. Enfim, eu simplesmente moro em condomínio com a bênção do elevador e no primeiro relato eu quase me caguei. Agora estou pulando esse episódio. Eu amo que ela deixou explicado. Muito bom, cara. Ai, gente, ó. Deixa eu ver. A Tamara no Instagram comentou: já que estão aparecendo tantos doppelgangers da Bruna, que tá um episódio de creepypasta sobre. Boa. A gente pode fazer um episódio só de criaturas mitológicas, né? Criaturas. Sei lá, não é mitológica. É mitológica que chama? Doppelganger acho que é. Acho que se encaixa. É, né? Acho que se encaixa, então, sim. Fazer das nossas criaturas favoritas. Sim. Tipo, pé grande, Yeti. Aquela que a Fabi tem medo de falar o nome. Isso aí também, é verdade. Saci. Tem que valorizar a cultura nacional, né, gente? Saci, mula sem cabeça, todas essas coisas. Ai, eu amava aquelas reportagens do Maurício Brusley que tinha no Fantástico. Que ele ia no interior do interior. E aí a galera colocava as coisas pra se proteger do lobisomem. Eu amava essas histórias que a galera botava mó fé, assim. E eu não duvido, porque meio do mato, lugarzinho complicado, né?
Não se Não, sabe o que gente, tem lá. não dá pra saber não, pelo amor de Deus. O Luiz Henrique falou, oi meninas, parabéns pelo aniversário do melhor podcast True Crime do Brasil. Ai meu Deus, muito agraciada. Ai, Sobre Sete Além, eu passei uma situação bizarra em uma lojinha de beira na estrada em Minas Gerais. Manda e-mail contando tudo, beijos. Inclusive, isso daqui é pra lembrar também vocês a mandarem e-mails coisas de Sete Além, porque a gente gostou, vocês gostaram, todo mundo gostou. Então, mais pra frente a gente pode contar mais historinhas. Só mandarem pra gente, né? Sim. Deixa eu ver. A Ana Lúcia, eu adorei esse comentário. Que ela falou assim: tem um episódio do Bob Esponja chamado Fendo da Pedra, que cada vez que eu vejo eu tenho mais certeza que é a Sete Além. Beijo, meninas, eu vou ouvir vocês. Cara, eu amo Bob Esponja, amo. E com certeza é inspirado no Sete Além. Porque os caras não iam fazer à toa, não. Cara, tem referência a Duna no Bob Esponja, tem referência a tudo que você imagina. As pessoas acham que os Simpsons ficam prevendo o futuro e fazendo referência a coisa pop, pois o Bob Esponja... Apesar que eu Bob amo Esponja faz muito referência. o Simpson, gente. Eu sou aquela pessoa que fica, tipo assim, sabe como é mesmo? Não é ruído branco? É o Simpsons pra mim. Sim. Eu deixo rolando, vou fazer minhas coisas. Eu acho ok. Mas é um bom episódio, é um bom programa de fundo, assim, de deixar de fundo. Eu gosto também. A Carolina falou, inclusive, parabéns. Eu sei que você fez aniversário, mas faz um tempo, mas... E é isso, lembrei agora. Parabéns. Parabéns. Toda vez que eu abro uma porta ou subo uma escada, fico com receio de ir para Sete Além. Depois desse episódio, eu também ficaria. E, gente, esse episódio, eu acho que o desespero é da galera que não queria estar ali, sabe? Não, pô, foi dar um xixizinho no banheiro e foi transportado. Não exatamente, queria, desceu de um ônibus, sabe? Tá voltando da faculdade, porra, que inferno, sabe? Tava em Sete Além. Nunca é de boa, né? Foda. Exato. E obrigada, gente, todo mundo que deu parabéns aí pro aniversário do uma podcast. coisa, um comentário do Lucas Ribeiro que eu achei bem interessante. Muita gente dando, né, parabéns de 5 anos. Mas o Lucas falou assim, 5 anos, lembro quando a Bruna foi divulgar no Firehawk do Facebook. Cara, tinha um grupo no Facebook, gente, de coisa nerd. Eu tinha um, a Bruna tinha outro. O dela era o Firehawk e o meu era... Como era mesmo? Era Nerd de Esquerda? Não, era outro. Não era Fofura? Não, teve Fofura, mas era o Esquerda... Era Nerd de Esquerda, gente, eu não lembro. Gente, nossa, saudosismo dos grupos de Facebook. Saudade. Mas enfim, ele foi divulgar no Firehawk do Facebook e comecei a ouvir enquanto ia pra Belo Horizonte. E assim que surgiu a oportunidade de apoiar, apoiei. E tenho muito orgulho de falar que eu fui o primeiro apoiador. Sim, Lucas. Sim. Parabéns por essa meia década de existência e que venham muitos outros, porque infelizmente tem muito mais mil crimes na história. E tomara que chegue logo o próximo episódio dos alienígenas. Obrigada, Lucas, sério. Ai, obrigada, Lucas. Tem gente que tá aqui desde o começo que a gente já considera amigos, assim, próximo mesmo. A Bruna também tá aqui escutando também. Nossa madrinha. O padrinho e a madrinha, né? O Lucas e a Bruna. Sim. Que estão aí desde o início. Desde os tempos mais primórdios, eles estão aqui. Mas pra todo mundo, pra quem tá chegando agora também, a gente todo dia tá recebendo mensagem de gente que tá começando agora o podcast, maratonando. E é isso, muito obrigada aí, gente, pra todos vocês. Sim. A gente fica muito feliz. Vocês dão muita força também pra gente, de verdade, sério. De tipo, é muito prazeroso, vocês não sabem. Às vezes, direto, assim, eu mostro meus amigos quando vocês mandam uns e-mail fofo, uns comentários fofo. Falo, ai, que bonitinho, sim, cara. Olha, eu adoro. Eu adoro os meus ouvintes. Eu também. Cara, inclusive, deixa eu achar aqui. Alguém mandou uma mensagem pra gente quando tava bêbada e eu adorei. Peraí, cadê? Amo. Acho que foi a Suelen. Deixa eu ver. A Suelen. Ela mandou mensagem pra gente e falou assim: meninas, eu precisava vir aqui deixar meu recado. Descobri o podcast faz pouco, o que é um absurdo. Uma perda de tempo não ter conhecido antes, porque vocês são sensacionais. Ai, obrigada. Me divirto horrores ouvindo vocês, viciei de cara. Principalmente pela forma como vocês abordam os temas de maneira sarcástica e debochada. Amo pessoas assim, kkk.
Descobri que a Bruna é gaúcha e jornalista como eu, inclusive minha colega de trabalho se formou na mesma universidade que ela, só isso mesmo, achei o máximo. Só porque me senti ainda mais próxima de vocês ao saber disso. Fiquei muito fã. Amei os EPs de teorias da conspiração, amo esses temas, inclusive acho que deveriam fazer mais, e adorei que vocês falaram do Sete Além, porque adoro uma conspiração e amo o deboche de vocês. Bebi um pouquinho, se falei bobagem, ignora. Ai, que fofa. Gente, obrigada, Sueli. Eu respondi, ela achei muito fofa, que eu adoro a sinceridade de um bebê. Fato. Mas é isso, gente. Manda mensagem, manda e-mail pra gente, que a gente ama receber de verdade, assim, porque é isso, né? A gente faz isso aqui porque gosta, e é muito legal receber mensagem de quem também gosta do que a gente faz. Sim. É isso. É isso, gente. Valeu. Gente, muito obrigada. A gente se vê na semana que vem. Beijos e tchau, tchau. Tchau, galerinha.